Oi, pessoal! Hoje, para entender, vai tratar da obra Noites na Taverna, uma coletânea de contos escrita por Álvares de Azevedo. Essa obra, ela se encaixa na segunda fase do romantismo brasileiro, a chamada geração mal do século. Esses autores que se inserem nessa linha, eles são permeados por uma onda de pessimismo, ou seja, suas obras, vêm recheadas de um pessimismo doentio diante do mundo. E isso se traduz num excesso de bebida, nos vícios e numa atração pela noite e pela morte. No caso desse livro, Álvares de Azevedo ainda acrescenta alguns temas macabros e com traços satânicos. Esses traços obscuros como a morte, amores impossíveis e a escuridão, eles são então ponto que nós não podemos deixar de levar em consideração ao lermos a obra Noite na Taverna. Álvares de Azevedo, ele pertence ao chamado, ou é influenciado pelo chamado byronismo. Então, ele funda, enquanto estudante, uma sociedade que se chamava Epicoreia, e nessa sociedade eles vão discutir, os que pertencem a essa sociedade, temas que se ligavam aos personagens da obra do Lord Byron. E o objetivo principal dessa sociedade era colocar em prática essas fantasias exóticas e extravagantes do poeta inglês. Então, os contos de Noite na Taverna, eles retratam perfeitamente esse ambiente byroniano, principalmente as ditas orgias, que são uma tônica na narrativa ou na obra, melhor dizendo, de Lord Byron. Então, Noite na Taverna é uma obra de 1878, narrativas ou contos fantásticos e macabros, que são construídos em 7 partes, que contém várias epígrafes, que são aqueles pensamentos que são incluídos no texto, geralmente acima do texto, e os nomes das personagens principais, elas funcionam como subtítulos nessa coletânea e antecedem a narrativa, ou seja, antecedem as histórias que são contadas na taverna. Há um entrelaçamento da história desses personagens, a saber, então, Solfieri, Johann, Genaro, Bertrand, Hermann e Arnold. Eles estão numa taverna em uma noite escura de tormenta e vão começar a contar histórias, assombrosas, escabrosas, movidas então por esse ímpeto do Lord Byron de contar essas histórias macabras. As narrativas, então, de Noite na Taverna são impulsionadas por uma imaginação bastante exagerada. Nós temos como uma das principais características uma artificialidade, coisas que a gente sabe que não aconteceriam na realidade, Elas recebem uma dose de magia para envolver o leitor e prender a atenção dele até o final dessas narrativas. Essas histórias, elas não são nada verossímeis, ou seja, não tem nada a ver com a realidade e apresentam elementos daquilo que a gente chama de uma narrativa fantástica. Então, nos causa choque, muitas vezes, as ações nas quais estão envolvidos esses narradores, Das páginas de Noite na Taverna vão surgindo, então, vários relatos que são impregnados, melhor dizendo, de um clima bastante fora do real, bastante inumano e anormal. Então, mais do que esses elementos, romanescos e satânicos que vão permear essa obra, como violência sexual, corrupção, incesto, adultério, necrofilia, traição, antropofagia, essa obra ela tem uma estrutura. É um narrador em terceira pessoa, ele não participa naquele momento da história, que introduz o cenário, as personagens e vai dando lugar a outros narradores que são as próprias personagens, que daí vão contar em primeira pessoa episódios, dessa saga, dessas aventuras inumanas, digamos assim. Nós vemos no final das narrativas, que
todo aquele ambiente que foi criado pelos narradores, que é um ambiente fantástico e real, eles querem demonstrar que isso realmente aconteceu. Então, nessa obra, Álvares de Azevedo ele vai antecipar alguns aspectos da própria narrativa moderna contemporânea. Por exemplo, a dupla narração, a mistura de elementos do real com o fantástico e uma certa liberdade de cenários, que são características muito próprias da narrativa dita contemporânea. Na primeira narrativa, que se chama Uma Noite no Século, a apresentação do espaço, do ambiente que vão ocorrer, o contar dessas histórias, ou seja, o ambiente da taverna, da roda de muita bebedeira, de traços de devassidão, em que se encontram essas personagens. Então há um clima bastante notívago e vampiresco. O tom da fala desses personagens anuncia uma noitada e a história que está por vir. Por exemplo, a primeira chamada, um dos personagens narradores fala: silêncio, moços, acabai com essas cantilenas horríveis. Não vedes que as mulheres dormem ébrias como defuntos? Então por aí a gente já tem uma noção do que nos espera no restante das narrativas. A segunda narrativa é intitulada de Solfieri. Solfieri, então, é o narrador que resolve contar a sua história, uma história cheia de sangue, de paixão. Ele conta que uma noite, ao vagar por uma rua em Roma, ele passa por uma ponte quando as luzes de todos os castelos se apagam. E ele vê a sombra de uma mulher maravilhosa passando pela rua e se apaixona por essa mulher. Daí, no decorrer da narrativa, a gente vai ver que, na verdade, ele havia se apaixonado por uma alma que estava vagando. Nessa narrativa, nós temos um episódio de necrofilia, porque ele vai se envolver com essa mulher que, na verdade, já estava morta. O enredo completo vocês encontram aqui no canal Trolendo. Um outro conto vai ser narrado por Claudius Hermann e vai contar sobre uma paixão pela duquesa Eleonora. Eleonora era casada com um duque muito rico, o Duque Maffeo, e ele queria seduzi-la. Então, por diversos meses, ele perseguia nesses bailes que essa duquesa ia. Um dia, então, ele resolveu aplicar o famoso golpe da Cinderela. Ele entra no quarto do casal num palácio e coloca narcótico na água dos dois, e enquanto o Duque dormia, ele faz um rapto da Eleonora, rouba a Eleonora, e quando chega em casa, a Eleonora desperta e ele pergunta se a Eleonora gostaria de ficar com ele. Daí ela pensa um pouco e resolve ficar com ele porque o marido não aceitaria mais. Quando acontece esse episódio, ao retornar ao quarto, ele vai ver que ela estava sobre um dos seus, debruçada sobre um dos seus versos, e caiu desmaiada. Então, ela volta para o palácio, e quando ele resolve visitá-la novamente, ele vê que o Duque de Maffeo matou Eleonora e, enlouquecido, suicidou-se em seguida. Ele conta essa história como se nada tivesse acontecido. A próxima narrativa é sobre Johann. Ele vai contar uma história que envolve a temática incesto. Então ele está jogando bilhar com Arthur e ele perde. Daí ele fica muito bravo, faz uma confusão e diz que queria um duelo com o Arthur. Então o Arthur disse que toparia, mas ele deveria, caso ele morresse, levar uma carta para uma dama e entregar um anel para essa mulher. Então eles saem com duas pistolas, uma carregada e a outra não. O Arthur então é alvejado e morre, e o Johann vai
procura dessa mulher, né, entregar e colocar o anel no seu dedo. Ele vai, então, procurando e chega a um lugar, lá tudo no escuro, ele encontra a mulher, beija essa mulher, que era a virgem namorada do Arthur, e quando ele volta, ele escuta barulho, ele vê que no corredor, né, está vindo alguém, e ele desfere um tiro sobre esse alguém que está com uma capa, e quando ele ergue a capa, ele vai ver que ele havia dormido com a irmã e matado o seu próprio irmão. A última narrativa se chama O Último Beijo do Amor, que se encerra, né? Ao contrário dos outros, nós temos uma narrativa aí em terceira pessoa. É noite alta na taverna, então todos os que contaram as suas histórias estão dormindo e entra uma mulher muito pálida, vestida de negro e procura por Johann. Ela vê, então, o Arnaud, tenta beijá-lo, mas deixa-o em paz e volta-se para o Johann. Ela tira um grande punhal, né, e crava no pescoço de Johann, e vai até o Arnaud e o desperta. Ele reconhece a irmã do Johann, que havia sido desonrada, que agora era uma prostituta. E aí, né, o rapaz recorda-se do duelo que houve entre o Johann e o Arthur, e fica desesperado, não sabe o que fazer. Então, essa mulher leva o Arnaud até o corpo do Johann, dizendo que o matou por ter sido por ele, né, desonrada, e ele era o seu irmão. Arnaud fica horrorizado, cobre o rosto, enquanto Georgia cai no chão. E o Arnaud aperta o punhal contra o próprio peito e acaba também morrendo, e uma luz se apaga. Então, nós vemos que em Noite na Taverna, né, essa narrativa composta por 7 capítulos / 7 contos, elas vão nos contar histórias diversas, mas tem algo em comum. Todas são histórias trágicas, impregnadas de bastante vício, de crimes hediondos que vão desde homicídios a incestos, de infanticídio a fratricídios. Todos os casos, então, são repassados por um amor pervertido, e essas relações são absurdas, que geram a chamada narrativa fantástica. Até a próxima, pessoal!